Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa que discute a administração pública nos âmbitos federal, estadual e municipal, e também nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Hoje nós vamos debater a depressão e as profissões estressantes no serviço público. E para isso nós convidamos a terapeuta comportamental Luana Peixoto. Luana Peixoto tem uma empresa de desenvolvimento socioemocional. Ela atuou durante alguns anos na corregedoria da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e ela também é formada em Direito. Professora Luana, em primeiro lugar eu quero agradecer a sua presença neste programa, em Gestão Pública em Debate. E a senhora, quando foi policial militar em Santa Catarina, enfrentou também esses problemas que a própria profissão acaba gerando, a depressão, e que levam muitos desses profissionais a situações difíceis. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito da sua experiência e o motivo que a fez deixar a Polícia Militar de Santa Catarina e atuar nessa área de desenvolvimento socioemocional, sociocomportamental. E, inclusive, a senhora está fazendo mestrado nessa área. Sim. Intervenção no desenvolvimento da educação, na área de psicologia, de recursos humanos. Então, eu gostaria que a senhora nos situasse dentro deste panorama. Sim, primeiramente, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E, realmente, eu passei por essa fase, nesse momento. Eu tive um transtorno múltiplo de ansiedade e depressão, enquanto eu estava na corporação, há anos atrás. E a gente diz que a gente passa pelo caminho onde a gente encontra as curas, né, as formas de solucionar os problemas e depois replica isso com as pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu. E isso surgiu logo no começo, quando a senhora entrou para a Polícia Militar, mas em função das atividades mesmo, do ambiente de trabalho, da emoção, do estresse, do dia a dia? Eu digo que foi uma somatização de vários fatores, de idade, de falta de inteligência emocional, né, de se conhecer, de conhecer o outro, de ter o controle sobre as emoções num ambiente onde se é muito cobrado, né? Então, as relações até de trabalho, isso é uníssono entre os profissionais da área de segurança pública. Muitas vezes é mais complicado lidar com questões internas, questões administrativas, do que lidar com a criminalidade. Isso é bem comum de se ouvir e é o que muitos passam, né? Então, a soma de vários fatores, de vários cenários que desencadearam aí nesse transtorno. A senhora atribui isso também à rigidez hierárquica? Ou seja, dentro de uma corporação militar tem aqueles comportamentos que devem ser seguidos, devem ser obedecidos, ou isso é algo que transcende e vai além da questão da obediência, da hierarquia? Existem alguns estudos, inclusive do artigo, né, que eu compartilhei com o senhor, que tem uma gravidade maior entre militares, né? Mas isso é algo que a gente tem verificado hoje em várias organizações, né? No setor público em geral, em empresas. Quando a gente fala de pessoas, né? São comportamentos e as habilidades mais requisitadas no mercado hoje estão sendo as socioemocionais, né? Então, se a pessoa não tem o controle, não sabe lidar com os fatos consigo, com relação aos fatos que ocorrem, isso, em qualquer lugar que ela tiver, vai gerar problemas para ela. A senhora até falou a respeito desse artigo
que trata sobre os dados e sobre os custos do afastamento de profissionais da área de segurança em função do estresse, em função da depressão. Um desses dados que até nos assustou é que nos últimos 20 anos, cerca de 47 agentes da Polícia Federal e delegados cometeram suicídio. Mas tem muito mais gente afastada em função de problemas emocionais, de depressão. O que a senhora viu na época em que a senhora trabalhava na Polícia Militar de Santa Catarina? Que são causas emocionais, né? Existem, quando a gente vai destrinchar, esse é um exemplo, né, já que levou, claro, a casos extremos de suicídio, mas existem vários tipos de afastamento e nem sempre é pela questão psiquiátrica ali que ele está afastado, mas a maior parte é uma questão psicossomática. Então, mesmo que não chegue num quadro psiquiátrico mais grave, de afastamento por ansiedade ou por depressão, as outras doenças que geram são psicossomáticas, são causas emocionais, respostas do corpo àquilo que a mente já não está mais aguentando. E isso, tanto em pesquisa, né, a gente verificou, quanto na prática. Na prática, realmente, e quanto mais o pessoal estava afastado, até como eu mostrei ali para o senhor, o efetivo já é em Santa Catarina, né, metade do previsto em lei estadual. Então, já é um efetivo reduzido. E com afastamentos, chegou um ponto, quando eu trabalhava na central de emergência, por exemplo, que a cada semana uma pessoa estava afastada por algum motivo, né? Ou era a garganta, ou era o ciático, enfim, coisas assim que iam disparando. E a gente sabia que era o estresse muito grande, era uma pressão muito grande. Então, os afastamentos, eles geram não somente a questão da perda do efetivo, né, falta do manejo ali, que fica mais difícil, mas também a pressão e agravando como se isso fosse virando uma bola de neve, entende? Durante um certo período, a senhora trabalhou também na corregedoria da Polícia Militar. E boa parte dos casos que chegavam lá tinham aquelas situações tinham origem em questões emocionais, ou ali se analisa mais quando o policial ele foge da conduta regular que se exige dele? Na corregedoria era realmente para apurar esses fatos de condutas e tudo mais. Não foi realizado nenhum estudo aprofundado nisso, mas obviamente a gente analisando alguns casos via que a pessoa estava ali numa situação de estresse já mais elevada para tomar algumas atitudes, né? Aliás, esse estudo que a senhora acabou de citando, foram pesquisados mais de 18 mil policiais e 95% deles admitiram que trabalhavam sobre estresse. Ou seja, sobre uma pressão muito grande, e isso, acredito, e não sei qual a sua opinião, mas também tem consequências na segurança pública como um todo. Sim, tem muito. Quando a gente fala, por que, né, falar sobre a questão de saúde mental dos policiais, dos profissionais da segurança pública, é uma questão de preocupação não só dos policiais, mas também de toda a população. Né? Porque a segurança, ela é um direito de todos, e isso acaba influenciando no sentido de que o Estado, enfim, ele investe muito em equipamentos, né? Viatura, armamento, enfim, equipamentos, quando ele pensa em fazer algum investimento. Mas o recurso mais valioso que existe dentro de uma corporação policial é o policial, né? Eu posso tirar vários desses recursos, e a gente trabalhou lá com recursos extremamente escassos, mas o policial dá um jeito de resolver o problema. Agora, a partir do momento em que eu tiro o policial, toda a sociedade sofre, né? Toda a sociedade é afetada. Então, se eu já tenho aí um efetivo metade do previsto em lei estadual,
E eu tenho como aconteceu, né, em Santa Catarina, entre outubro de 2013 e dezembro de 2016, 40,75% de afastamento, é um número bastante elevado, né? Quase a metade do efetivo. É claro que, assim, ao longo do período aí tiveram afastamentos, pessoas com afastamentos recorrentes, mas é um número bastante elevado, né? Em função disso, a senhora até deixou a Polícia Militar e decidiu seguir um outro caminho. E agora atua como terapeuta comportamental. Eu gostaria de que a senhora nos falasse o que é o terapeuta comportamental. A senhora também está fazendo mestrado nessa área da psicologia, justamente para se aprofundar nesses conhecimentos. O ser humano é algo que sempre me intrigou muito entender. E eu saí, na verdade, da corporação não no momento em que eu estava com um transtorno, né? Foi anos depois, inclusive eu desenvolvi um projeto que se chama Impulsão Policial. Ele é um projeto social, o qual apliquei ali, formei policiais analistas comportamentais. Nós fizemos diagnóstico ali de equipes e tudo mais. E eu saí no momento em que estava assim muito bem já, né? Da pessoa que passou da ansiedade para ensinar análise comportamental e fazer atendimentos. Mas é porque eu realmente queria seguir isso, né? De uma forma mais profunda, investir ali na empresa. Não tem como a gente focar em várias coisas. Então, foram muitos estudos na área de desenvolvimento humano, né? Especializações com a Universidade do Exterior, os melhores cursos e agora um mestrado, né, de intervenção psicológica, justamente para atender da melhor maneira possível, né? Sejam grupos, treinamentos comportamentais em grupo, ou seja, o atendimento individual, né, na terapia ali realmente. Uma outra questão, além dessas profissões que pela sua própria natureza geram um estresse muito grande, que são as áreas policiais, mas também tem outros segmentos e profissões que causam esse problema. Eu gostaria que a senhora abordasse também essas outras profissões em que o índice de suicídio, de depressão é elevado. Existem alguns estudos também na área da saúde, muito alto, né? Os profissionais da saúde, principalmente, além deles terem essa realidade, né, de plantão, de lidar com emergências e tudo mais, eles têm acesso muito fácil a medicamentos, né? Então, trabalhando hoje ali junto à área da educação, o pessoal da medicina extremamente preocupado com isso, com os seus alunos. Quando eles chegam, eles já estão num grau assim avançado. E alguns profissionais também da área da educação têm esses estudos, né, os professores. Mas realmente onde eu me aprofundei os estudos foi da segurança. Não, e o detalhe é que aparentemente você não percebe isso, porque a população cobra segurança, e com razão, afinal de contas, essa é uma das funções do Estado. Mas por trás daquele agente de segurança tem um ser humano que tem os seus dramas. Eu tenho uma amiga que ela passou num concurso da área de segurança também, como agente penitenciário, e um ano depois ela estava em tratamento, porque os agentes penitenciários também ficam presos como os marginais que estão lá cumprindo pena. Nessa área também a senhora observou assim um número elevado de pessoas com problemas? A gente tem algum contato, né, quando se está na polícia com o pessoal de agentes. E faz muito sentido isso que o senhor relatou, porque são seres humanos, né? Independente de... E essa é uma visão que muitas pessoas acabam não tendo muitas vezes. Por trás de um uniforme existe uma pessoa, e essa pessoa também tem família, essa pessoa também tem problemas, essa pessoa também tem emoções. Então,
extremamente fundamental essa pessoa trabalhar a sua inteligência emocional, o controle sobre as suas emoções, porque senão acontece esse tipo de coisa. Eu me recordo muito bem do primeiro dia em que eu estive trabalhando na polícia, e o meu pai é policial militar há 24 anos, e foi na central de emergência, e ele falou assim, olha, saiu daqui, porta para fora, desliga o botão, não leva nada. Então, é algo que eu ouvi em 2012 e eu ainda me recordo. Aliás, o teu pai, então, tinha essa consciência de que você trabalha num ambiente estressante e não pode levar o problema para fora, para a casa do trabalho. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessas formas, como age um terapeuta comportamental e como se dá esse processo do desenvolvimento socioemocional. São grupos de encontro, como é que se realizam essas reuniões e o objetivo é fortalecer psicologicamente os participantes? Como isso ocorre? O senhor diz dentro do projeto? Do projeto. Esse projeto, ele trabalha tanto a questão de RH, quanto a questão de saúde preventiva. Ah, tá. Né? O projeto Impulsão Policial. Porque existe o atendimento psicológico, né? Mas é claro, o número de efetivo é muito grande para um psicólogo, né? E o objetivo do projeto é tratar a saúde preventivamente, né? Não repressivamente, não deixar que chegue a estados extremos, até mesmo porque, como mostram ali alguns estudos, o prejuízo para o Estado é bastante elevado, né? Prejuízo econômico, acima de tudo, além do prejuízo humano, né? Além do prejuízo humano, tem o prejuízo econômico, como eu falei ali, entre outubro de 2013 e dezembro de 2016, foram mais de 40 milhões gastos apenas com a questão do afastamento, né? Então, gera uma série de questões ali para o Estado. Nós temos um software de mapeamento de perfil comportamental, onde através desse software a gente consegue fazer o mapeamento de pessoas. Então, ele é bem voltado para RH, né? Entender a pessoa na função certa, a forma correta de comunicar. E aí nós fizemos uma formação com os oficiais, os líderes, né? Lá em Joinville, e eles relataram que foi muito enriquecedor para o trabalho deles, entender o porquê alguns liderados tinham certas condutas, comunicavam de certas formas, e o porquê antes eles não entendiam alguns conflitos que ocorriam. E é claro, esse conhecimento eles levaram também para a vida deles para casa, né? Então, existe esse software que faz o mapeamento, as formações para que eles entendam, para que saibam aproveitar melhor o software. E durante algum tempo eu fiz o atendimento individual lá. Hoje não tem mais essa possibilidade, mas a questão de formação de policiais analistas comportamentais para que eles repliquem, isso também é feito de forma voluntária. Esse projeto a senhora desenvolveu enquanto policial militar, mas agora a senhora tem uma empresa que oferece esse serviço para outras organizações, além da própria polícia. Eu gostaria que nos explicasse como corre esse processo. Sim. O projeto Impulsão Policial, ele é um projeto social, a gente estamos aí vendo as melhores formas para aplicar isso com o maior número de policiais possível, né? Então, esse é um projeto social. Na minha empresa, a gente trabalha, assim, com isso, na área de educação, no desenvolvimento socioemocional e com empresas também, né? E, como eu falei, ele é um software de RH, de gestão. Então, uma das maiores questões hoje para o empresário, para o líder e para a própria saúde da empresa as pessoas, a gestão de pessoas, né? Porque por mais que tenham excelentes processos, as pessoas que vão executar e a equipe, né, que leva a empresa ao sucesso ou não. Então, tem esse trabalho através do software e os treinamentos comportamentais. Então, são feitos treinamentos, assim,
com o que existe melhor de ferramenta, para trazer à consciência algumas coisas que às vezes eles não estavam enxergando, os pontos de vista, né, abordagens para o líder, abordagens para o liderado, e em alguns casos o atendimento individual, né, o atendimento individual aí é algo bem profundo, onde a gente faz uma investigação de crenças, né, que estão gerando resultados indesejados hoje para a pessoa. Então esse atendimento individual ele é até bem exclusivo hoje, né? São poucos atendimentos, faço uns 3 por... Então, nós estamos entrevistando a terapeuta comportamental, Luana Peixoto, e o tema é profissões estressantes, especialmente a depressão, que atinge boa parte dos profissionais da área da segurança pública. Eu gostaria, professora Luana, que a senhora, se tem alguma pergunta que eu deixei de fazer, se a senhora pudesse fechar essa nossa entrevista, deixando uma mensagem ou respondendo alguns aspectos que eu não cheguei a abordar aqui. Bom, eu acredito que é isso, né? Falamos de dados, falamos de custos do projeto, ver, né, os profissionais da segurança como seres humanos e para qualquer pessoa, né? Porque a inteligência emocional hoje, ela é a habilidade mais desejada no mercado, né? Existe um estudo do McKinsey Global Institute, onde 97% das pessoas são demitidas pelos comportamentos. Então, não importa ali o caminho que você esteja seguindo, a profissão, né, que esteja seguindo, conheça muito bem a si, ao outro e entenda, saiba controlar as emoções, controlar o seu jogo interno, porque muito mais importante do que acontece com você é a forma que você lida com o que acontece. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate, Luana Peixoto, ela que é terapeuta comportamental, e o tema foi profissões estressantes e depressão. Professora Luana, eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação e no esclarecimento dos nossos telespectadores. Muito obrigado pela presença em Gestão Pública em Debate. Obrigada.